FUVEST 2020. Um objeto é formado por 4 hastes rígidas conectadas em seus extremos por articulações, cujos centros são os vértices de um paralelogramo. Primeiro de tudo, o que é um paralelogramo? Paralelogramo é um quadrilátero onde seus lados opostos são paralelos entre si. Por exemplo, um retângulo. Um retângulo, esse lado é paralelo a esse, e esse lado é paralelo a esse. Maravilha? Ou esse daqui, né? Que esse lado é paralelo a esse, e esse lado é paralelo a esse. Maravilha? Show. As hastes movimentam-se de tal forma que o paralelogramo permanece sempre no mesmo plano. Então só mexe daqui para lá. A cada configuração desse objeto associa-se θ, um ângulo, né, à medida do menor ângulo interno do paralelogramo. Porque o paralelogramo tem dois ângulos, né? Esse ângulo que é o menor e esse ângulo que é maior, né? Um agudo e um obtuso. Ele está falando que o nosso θ é o ângulo agudo. A área da região delimitada pelo paralelogramo quando é 90 graus, ou seja, nesse primeiro caso aqui, é A. Então a área é A. E aí você mexe essa haste. É como se eu tivesse grudado 4 palitos de dente, né? E tivesse feito um pouquinho assim, ó. Tá? Grudou as pontinhas dele e deu uma aumentadinha. Então as medidas dos lados são as mesmas entre si, só que a área lá dentro muda. Então ele fez um paralelogramo que é A sobre 2. Maravilha? Essa é a área. Ele quer saber quanto é o valor de θ para essa área funcionar. Maneiríssimo. Beleza, desenhado. Bom, vamos primeiro dar nome aos bois, né? Esse daqui é o nosso retângulo, porque a gente tem um ângulo reto aqui. Vou chamar esse lado de x, em consequência disso, esse outro lado também é x. E esse lado de y, em consequência, esse lado também é y. E a gente sabe, né, que a área disso é o nosso azão. E a gente sabe que a área de um retângulo é dado por lado vezes lado. Então, x vezes y. Essa é a nossa primeira fórmula. A primeira equação. Beleza. Esse daqui tem o nosso querido ângulo θ, que ele vai querer descobrir para que essa galerinha tenha um A sobre 2 como área. Lembrando que como as hastes são as mesmas, aqui continua sendo x, em consequência aqui é x, e aqui é y, e aqui é y. Bom, e agora a gente precisa calcular a área desse paralelogramo. Se você tem dúvida como calcula essa área, é só pensar que, como ele é um paralelogramo, você consegue pegar esse triângulo aqui, ó, e transportar ele para cá. Perceba que dessa forma, você apaga essa parte de cá e isso se transforma em um retângulo. E o retângulo você sabe fazer a área, né? É lado vezes altura, é lado vezes lado. E a gente vai ter que chamar esse lado de z, por exemplo, e aí você faz x vezes z. Para ficar mais fácil para a gente visualizar, agora que você já sabe qual é a fórmula, vou fazer o lado de cá, tá bom? Então, o lado do paralelogramo é base vezes altura, dividido por... base vezes altura. Então, eu vou chamar aqui de z. Então, a nossa área sobre 2 é igual a x vezes z. Vou passar o 2 multiplicando, já que ele está dividindo, né? O A é igual a x vezes 2z. Maravilha? Maravilhoso. Show. Agora vamos olhar um pouquinho para essas duas equações. Então vamos olhar para a equação 1 e 2. As equações dizem o seguinte, que A é igual a x vezes y e o A é igual a x vezes 2z. Perceba! Como ambos são iguais a A, eu posso falar então que x vezes y é igual a x vezes 2z. Tem o x dois lados, eu corto, e eu descubro então... Opa, cortei o 2. Tchau. Que y é igual a 2z, ou, pra gente que é melhor, o nosso z é igual a y sobre 2, passei o 2 dividindo. Tudo bem? Legal. Então, vou colocar mais pra cá. O nosso z, ele vale y sobre 2. Então eu vou reconstruir o triângulo para eu tentar fazer vocês visualizarem. Maravilha. Então aqui tem o θ.
o cateto oposto é o y sobre 2, já que era o z, e a nossa hipotenusa é o y. E aí que vem o grande lance. Eu tenho cateto oposto e eu tenho hipotenusa. O que é cateto oposto ou hipotenusa? É seno do ângulo. Então, seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de θ vai ser cateto oposto, que é o y sobre 2, sobre a hipotenusa, que é y. Para efetuar essa fraçãozinha, o y sobre 2 mantém e eu inverto o y, né? Inverter é fazer isso, né? Seria y sobre 1, eu transformo em 1 sobre y. E aí fica ótimo, né? Porque eu tenho y em cima, tenho y embaixo, dividindo um por outro, e aí eu descubro que isso é 1 sobre 2. Então o seno de θ é 1 sobre 2. E só existe um seno que é menor do que 90, tá? Se você olhar para o ciclo trigonométrico, vai ter outro seno, que é meio. Mas ele está dizendo que é o menor ângulo, então é o ângulo agudo. E só existe um ângulo agudo que o seno de θ é meio. Só existe um θ para isso, que é o nosso querido 30 graus. Então, se a gente olhar para a alternativa, dei uma diminuída aqui para tirar aquele print maroto, é a alternativa C, 30 graus.